Fala, meus queridos, vamos para uma aulinha aqui, ó, sucessão ecológica, beleza? Bom, o que seria sucessão ecológica? É o conjunto de indivíduos, tanto vegetais como animais, que se sucedem ao longo do tempo em um determinado espaço. Professor, como assim? Por exemplo, o que hoje é uma floresta de pinos, né, pode ter sido antigamente uma floresta de arbustos. Pode ter sido antigamente uma caatinga. Ao longo do ano, algumas espécies vão sucedendo em relação a outras num determinado local. Beleza? Eu, basicamente, tenho dois tipos de sucessão ecológica, a primária e a secundária. O que é a primária? A sucessão ecológica primária é aquela sucessão que acontece num local que até então nunca teve vida alguma. Só como assim? Tipo, uma pedra. Imagina uma pedra gigantesca. Vai ter pé de goiabeira nessa pedra? Não. Por quê? Porque não tem matéria orgânica, não tem alimento, não tem água, não tem nada para uma goiabeira crescer, nem para um coelho morar lá. Só que com o passar do tempo, eu vou percebendo que vai aparecendo líquens, gramas, um musgo, de repente aparece um inseto, blá, blá, quando eu vejo em cima daquela rocha gigantesca nasceu uma floresta. Agora você percebe que ela partiu do zero, era uma pedra sem vida, inóspita. O que aconteceu daquele instante para frente foi uma sucessão primária. Agora imagina que eu tenho uma floresta. Aí eu vou lá e derrubo a floresta inteira. Só de raiva. Ah, não gosto de árvore, vou derrubar isso aí. E derrubo toda a floresta. Depois de alguns anos, eu percebo que volta a floresta a crescer. Eu volto a ter plantas naquele local. Houve ali uma sucessão. Só que agora, uma sucessão secundária, amigo. Por quê? Porque ela vai partir de um local que já tinha vida pré-existente. Então, quando você tem uma inundação, uma queimada, um desmatamento, e aquele ecossistema consegue ressurgir, se reerguer, você tem uma sucessão secundária. Quando você tem uma sucessão em que você não tinha nada no local e agora você tem um ecossistema, você tem então uma sucessão primária, beleza? Olha aqui o esqueminha que eu fiz representando uma sucessão primária. Eu vou falar com você sobre sucessão primária a princípio, tá? Então imagina que eu tenho aqui neste momento uma rocha que não tenha vida nenhuma. Né? Por que aqui não tem vida nenhuma? Porque quem é que vai querer morar em cima de uma pedra? Ela não tem comida, não tem água, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio, pô, não tem uma sombrinha, não tem um negócio para botar a rede, dar uma descansada. A vida nesta rocha é um inferno, não é? Quem é que vai querer morar lá? O passarinho até passa por aqui, deixa cair a sementinha aqui. Mas vai brotar? Não, não vai germinar porque não tem meios para que haja uma germinação, não tem meios para que uma barata, nem a barata quer morar lá, beleza? Agora, tem um cara que fala assim, ó, deixa comigo, eu vou morar nesse lugar. Este cara que vai chegar no local primeiro e vai começar a colonizar esse local, eu vou chamar este cara de comunidade, comunidade pioneira, ou o vestibular pode chamar também de ESSESI, ó, comunidade pioneira ou ESSESI. Professor, quem é esse cara? O Chuck Norris? O Jack Bauer? Não, cara, esses caras são o que nós chamamos de líquens, ó, líquens. Então, aqui tem uma pedrinha, ó o líquenzinho veio aqui, ó, eu vou morar nessa pedra. Professor, mas como é que o líquen consegue? Porque ele é muito simples, cara. É um organismo, na realidade, são dois organismos, uma cianobactéria junto com um fungo, né? Ou uma alga junto com um fungo, em que o fungo protege esta alga da radiação, do calor, da umidade para esta alga, e a alga, em contrapartida, dá matéria orgânica para o fungo. Então, eles são organismos extremamente simples, ó, organismos extremamente simples, porém muito resistentes. Muito resistentes. Eles conseguem sobreviver nesse local
que até então ninguém iria sobreviver. E qual é a vantagem dele estar ali? A vantagem é que ele colonizando essa pedra, ele começa a produzir matéria orgânica. Só, mas como é que ele produz matéria orgânica? Claro, Gafanhoto, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele vai morrer aqui, porque eles vão morrer. Eles vão se reproduzir, e quando eles morrem, acaba gerando um pouco de matéria orgânica, daquele que morreu. Aí vem outro, mais matéria orgânica, vem outro, mais matéria orgânica. Além disso, os líquens produzem um ácido, que é o ácido liquênico. Esse ácido liquênico começa a provocar ranhuras nessa rocha. Ranhuras. E essas ranhuras que vão se acumulando nesta rocha permite que penetre água da chuva, por exemplo, e essa água carrega a matéria orgânica para mais no interior da rocha, ou seja, você está deixando a rocha com uma quantidade maior de matéria, aqui ó, matéria orgânica. Então a matéria orgânica que até então não tinha, agora começa a aparecer, beleza? E aí? E aí, cara, que se aparece matéria orgânica, olha o que acontece. Um esporozinho trazido pelo vento, o vento trazia o esporo aqui, o esporo antes caía aqui, não germinava. Agora o esporozinho caiu aqui, ó, opa, começa a nascer um musgo. Professor, um musgo, o que é um musgo mesmo? Aquele limo que você vê em pedra, que a gente escorrega e dá com a bunda no chão, aquele limo é um musgo, são as briófitas. Então você percebe que antes não nascia briófita, agora, graças à matéria orgânica produzida pelo líquen, eu dei condições de nascer então os musgos. Musgos. Lembra lá da aula de botânica? Musgo tem rizóide, né? Tem cauloide, tem filóide, né? Na época germinativa produz um esporófito aqui, ó. Esse cara é um musgo. Então este cara começa a aparecer neste local e aí você percebe, se apareceu no local, o que acontece com a matéria orgânica? Vai começar a aumentar. Porque eu vou ter mais musgo reproduzindo, mais musgo morrendo, mais musgo nascendo, e você percebe que está sempre aqui, ó, aumentando a matéria orgânica. E isso facilita a entrada de outros seres vivos, que é o que acontece nesse momento. Olha só, durante anos e anos tinha só líquen e musgo, e a matéria orgânica foi aumentando. Bom, com o aumento dessa matéria orgânica, ó, começa a aumentar a matéria orgânica. Gente, eu percebo que esse lugar é o mesmo que esse, só passou o tempo. Só que agora, aumentando a matéria orgânica, eu começo a atrair para o local arbustos. Não que os arbustos vão caminhando para aquele local, não é isso. Mas antes, quando um esporo de samambaia caía aqui, ó, não tinha ainda matéria orgânica suficiente para ela crescer. Agora, graças a toda essa matéria orgânica produzida por esses dois carinhas, agora eu tenho matéria orgânica suficiente para cair um esporo de samambaia e nascer então um arbusto, né? Uma vegetação mais arbustiva, né, que agora tem matéria orgânica suficiente para isso. E aí perceba que uma vez tendo arbustos, eu aumento o sombreamento, eu aumento a retenção de água, aumenta a umidade, aí aquela borboletinha que não ia aqui porque era quente pra cacete, ela começa a vir para cá. Ah, lá tem sombra, vamos lá. E a borboletinha vai lá. A borboletinha faz lá o acasalamento, a borboletinha faz xixi aqui, faz cocôzinho aqui, isso quer dizer que ela pode morrer aqui, se reproduzir aqui, isso quer dizer o que vai aumentar mais ainda? Mais ainda o aumento de matéria orgânica. Ó, tá aumentando. Aqui tinha pouquinho, ficou um pouquinho maior, e aí a borboletinha aqui tem sombra, tem aguinha, ela vem aqui, aí se tem uma borboletinha pode vir um sapinho que come a borboleta. Eu vou começar a atrair agora animais de pequeno porte, ó. Eu começo então a atrair para o local, animais de pequeno porte. Ó, pequeno porte. E olha a sacada, bicho. Na hora que eu tenho arbustos, animais de pequeno porte, qual tu acha que é a tendência dessa matéria orgânica? Aumentar ainda mais. Porque é mais gente fazendo cocô, fazendo xixi, morrendo, se reproduzindo, né? Ocupando este local. Quando eu chego nessa fase em que eu não tenho mais só organismos simples, mas também arbustos e pequenos animais, a gente diz que nós temos uma comunidade, então, intermediária. Ó. Comunidade intermediária.
intermediária ou séries. Beleza? Porque agora o nosso ecossistema já está começando a tomar uma cara do que é um ecossistema completo. Beleza? Muito bem. O que vai acontecer, nego? O tempo vai passando. Ó a matéria orgânica. Vai cada vez mais aumentando. Agora, eu já tenho tanta matéria orgânica em cima dessa pedrinha, ok? Que um passarinho que outrora passava por aqui, deixava cair e não germinava a semente de laranja, por exemplo, que passava por aqui e deixava cair também não germinava ainda uma semente de laranjeira, agora o passarinho passa, deixa a semente cair e eu tenho matéria orgânica suficiente para nascer uma laranjeira, para nascer uma goiabeira, aí nasce uma palmeira, aí nasce uma jabuticabeira, aí nasce, vai nascer tudo quanto é coisa ali. Então eu começo a ter uma vegetação maior, uma vegetação de maior porte. Vegetação de maior porte. Aí raciocina comigo. Uma vegetação de maior porte vai atrair o quê? Vai atrair animais de maior porte. Ó, animais de maior porte. Então, enquanto aqui vinha pequenos roedores, insetos, né? Alguns aracnídeos, outros animais pequenos, aqui eu até posso continuar tendo pequenos roedores, insetos, mas agora eu vou atrair pássaro, eu vou atrair elefante, dependendo do ecossistema, eu vou atrair coelho, eu vou atrair primata. Eu começo a atrair animais maiores, uma vez que a minha vegetação também é maior. Não necessariamente eu tenho que perder os arbustos, não. Posso até perder. Ao longo desse tempo pode haver extinção de espécies. Mas o mais importante é você saber que os animais e os vegetais se tornam mais complexos. Você saiu de organismos extremamente simples, porém resistentes, para organismos muito mais complexos. Quando você chega nessa fase, então, a gente diz que o ecossistema entrou na fase de clímax. Ó, clímax. Então ele chega ao auge da produtividade bruta, ele chega ao auge do seu ecossistema. Belezinha? Bom, o que eu quero que você analise a respeito dessa sequência evolutiva, dessa sequência nessa sucessão? Eu quero que tu entenda o que aumenta com o passar do tempo e o que diminui com o passar do tempo. Por exemplo, você concorda comigo que a quantidade de matéria orgânica, à medida que a sucessão ia caminhando, ela ia passando? Sim, né, professor? Então eu posso dizer aqui, ó, já para vocês, que a matéria orgânica, ela aumenta ao longo da sucessão. Então, daqui para cá, eu tenho aumento da matéria orgânica. Claro, aqui eu tinha pouca matéria orgânica, aqui eu tenho um pouco mais de matéria orgânica, aqui eu tenho matéria orgânica pra caceta. É ou não é? E se aumenta a matéria orgânica no geral, aumenta a matéria orgânica no interior do ser vivo. Isso a gente chama de biomassa. Então, olha aqui, ó, eu quero que você entenda que ao longo da sucessão, a biomassa também aumenta. Isso aqui que é biomassa, a quantidade de matéria no interior de seres vivos. Tá? Outra coisa que aumenta, olha só. Aqui eu tinha menos espécie que aqui, que eu tenho menos que aqui. Olha só, você percebe um aumento da biodiversidade. Um aumento da biodiversidade. Gente, olha só. Isso aqui não é aqui, tá? Isso aqui é ao longo da sucessão. Então, lá, ao longo da sucessão, lá vai ter mais matéria orgânica, mais biomassa, maior biodiversidade. Entenderam, né? Beleza. Outra coisa, aumenta a complexidade dos animais, dos seres vivos. Então, eu tenho um aumento da complexidade de animais e seres vivos. Outra coisa, aqui eu tenho poucas teias, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho muito mais. Então o número de teias de cadeia aumenta
ao longo da sucessão. Eu tenho um aumento de número de teia. Outra coisa, aqui eu tenho produtor, decompositor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, muito mais nichos do que eu tenho aqui, Então, aumenta também os nichos ecológicos, também aumentam. Então, olha só, ao longo da sucessão, vou até escrever, tá? Ó, ao longo da sucessão. Ao longo da sucessão. O que vem ocorrendo? Vem ocorrendo o aumento de matéria orgânica, aumento da biomassa, aumento da biodiversidade, aumento da complexidade, aumento na teia, aumento do nicho. Outra coisa que aumenta a estabilidade do ecossistema. Cara, é muito mais fácil você desestabilizar aqui do que aqui. Ah, pessoal, mas como assim? Aqui se tu tira uma palmeira, tem várias outras espécies de plantas que fazem a mesma coisa que a palmeira. Agora, se aqui tu tira o musgo, só sobrou o líquen que faz a mesma coisa que o musgo, que é fotossíntese. Estão me entendendo? Então é muito mais fácil desequilibrar o série e o excese do que o clímax, tá? Outra coisa que o vestibular adora, ele vai falar de produção bruta e líquida. Então, o que é a produção bruta? Então, produção bruta, vamos botar aqui desse outro lado, ó, para caber. Produção bruta, produtividade bruta, tudo bem? O que significa isso? É tudo que você faz de fotossíntese. Seria a taxa de fotossíntese do local. Professor, como assim? Olha só. O quanto eu faço de fotossíntese aqui, o quanto eu faço de fotossíntese aqui, o quanto eu faço de fotossíntese aqui. Onde tu acha que eu faço mais fotossíntese? Onde eu tenho mais planta. Então a minha pergunta é, ao longo da sucessão, a produção bruta aumenta ou diminui? Aumenta, né? Aqui eu tinha só musgo e líquen, aqui eu posso ter musgo, líquen e arbusto, e aqui eu tenho uma floresta inteira fazendo fotossíntese. Então, ó, outra coisa que aumenta ao longo da sucessão é a produção bruta. Beleza? Então, professor, e o que vem a ser produtividade líquida? Cara, produtividade líquida é o seguinte, vamos entender da seguinte maneira. Se produção bruta é tudo que tu produz, ou seja, fotossíntese, o que é a líquida? Cara, se uma planta faz fotossíntese, ela produz glicose. Para quê? Para ela fazer energia. E para outros seres vivos, como animais, também fazerem energia. Então, o que acontece? Tudo que a planta produz vai ser consumido por um consumidor. Então, o que é a produtividade líquida? É você pegar toda a matéria orgânica produzida e diminuir o consumo. Só mas tu fez F menos R. Então, é a taxa de fotossíntese que faz a produção de glicose menos a taxa de respiração que faz o consumo dessa glicose. Então, de uma forma mais simplória ainda, produção líquida é você pegar planta e diminuir de animal. Se aquela quantidade de planta diminuída de animais tiver uma sobra, esta sobra é a produção líquida. É tipo salário, cara. Tu tem o salário bruto e um líquido. Qual que tu recebe? O líquido. Por quê? Porque o líquido é o teu bruto menos os descontos. Então, a produção líquida é você pegar a quantidade de plantas, a quantidade de organismos fotossintetizantes, diminuir da quantidade de organismos consumidores. O que te sobrar é a produção líquida. Ah, não entendi muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha a produção bruta primeiro. Produção bruta aqui era muito pequenininha. Muito pequenininha. Ela não é? Porque tinha pouco ser vivo ali fazendo fotossíntese. Porém, o pouco de fotossíntese que era feito, sobrava tudo. Por que sobrava tudo? Porque eu não tinha consumidor. Então eu tinha uma produção bruta pequena, porém uma produção líquida grande. Dá para entender a lógica? Eu produzo pouco, mas não consumo nada, então tudo sobra. Quando tu veio para cá, tu percebe que aumentou a produção bruta em comparação aqui. Beleza? Por quê? Porque agora eu tenho arbustos. Então a taxa de fotossíntese é menor. Tá? Ah, então vai sobrar mais. Não, sobra menos, porque agora eu tenho um consumidor que aqui eu não tinha. Então, apesar de ter aumentado a produção bruta, houve uma diminuição
da produção líquida em comparação à comunidade pioneira. Quando tu chega ao clímax, tu tem uma produção bruta gigantesca. Eu tenho muitas espécies fazendo fotossíntese. Então aqui, ó, tu tem uma produção bruta muito grande. Claro, teu salário aumentou, mas o teu consumo aumentou demais. E quando esse consumo aumenta demais, a tua sobra é muito baixa. Então você percebe que a produção líquida diminuiu ao longo da sucessão, apesar da produção bruta ter aumentado. Então, o teu salário aumentou, mas os teus gastos aumentaram demais e a tua sobra foi muito baixa. Beleza? Então, a gente pode dizer aqui, ó, que produtividade líquida, ao longo do ecossistema, ao longo da sucessão, tende a diminuir. Aqui, ó, tende a diminuir. Outra coisa que diminui, e você geralmente coloca que aumenta, é taxa reprodutiva. Taxa reprodutiva. Ok? A taxa reprodutiva dos seres vivos, ela aqui, ó, diminui ao longo da sucessão. Professor, não é. Por quê? Aqui eu tenho muito mais ser vivo do que aqui. Que eu tenho muito mais ser vivo do que aqui. Então é óbvio que aqui eles se reproduzem mais. Não é. O que é taxa reprodutiva? É o tempo que tu gasta, que tu despende para a reprodução. Beleza? Aqui eles são animais mais complexos, plantas mais complexas. A viabilidade do gameta, do filho, é muito maior. Logo, eu posso me reproduzir menos e consigo manter a população. Professor, não entendi. Pega a tartaruga, pega a galinha. Qual das duas são mais evoluídas? Qual das duas é mais evoluída? A galinha. Olha a taxa reprodutiva delas. Enquanto a tartaruga bota 300 ovos, a galinha bota 5. Por que a tartaruga bota muito mais ovos que a galinha? Se a tartaruga bota muito mais ovos que a galinha, a tartaruga tem uma taxa reprodutiva maior, beleza? Por que a tartaruga tem que botar muito mais ovos que a galinha? Porque a chance daquela tartaruguinha chegar à fase adulta é bem menor que a do pinto. Então, como o pinto, a galinha, tem uma viabilidade maior, ela pode diminuir a taxa reprodutiva, que mesmo assim ela mantém a população. Agora, a tartaruga não. A mesma coisa se você comparar a galinha ao ser humano. Pô, ao longo de um ano, quantos filhos a galinha tem? Vários pintos. Você tem um filho, 2. É ou não é? Por quê? Porque a viabilidade do teu filho, nós somos vivíparos. A gente acaba o quê? Amamentando, a proximidade com a mãe aumenta a viabilidade do filho. Logo, a minha taxa reprodutiva é menor que a da galinha. Isso acontece também com planta. Enquanto o musgo libera milhões e milhões e milhões de esporos no ambiente, a laranjeira libera algumas sementes no ambiente. Por quê? A chance da semente germinar e virar uma laranjeira é muito maior que a chance daquele esporo, que nem polinizador tem, cair no ambiente fértil e conseguir gerar um novo musgo. Então você percebe, quanto maior a complexidade, menor a taxa reprodutiva, porque aumenta a viabilidade do gameta e do filho. Belezinha? Então, sucessão ecológica é isso. Esse assunto cai muito no Enem, muito em federais, beleza? E espero que vocês tenham entendido completamente esse assunto. Bora fazer uns exercícios sobre isso, tá? Ademais, foi um prazer estar com vocês. Um beijo na alma e até a próxima aula.